Não, o advogado é advogado do presidente Jair Messias Bolsonaro, que firmou uma procuração para que o advogado o represente no Tribunal Regional Federal 1, no caso da tentativa de assassinato do senhor Adélio ao nosso presidente da República. Ah, então, quando interessa, o Wassef é advogado do presidente. Quando não cabe na narrativa, ou isso coloca o presidente numa situação constrangedora, ele não é. Ah, mas o Otávio Rego Barros pode ter se enganado. O Wassef é muito próximo do presidente, ele tá lá o tempo todo, então o Rego Barros enganou-se. Imaginou que ele fosse o advogado oficial, não é. Vamos dizer, vamos ouvir o que o próprio Bolsonaro já afirmou a respeito desse assunto? Não, recebeu o advogado Jair Bolsonaro, que trata do caso Adélio. Aham. Então, o Bolsonaro, naquela ocasião, falou: não, ele é o advogado do Jair Bolsonaro. Não é o advogado do Flávio, é o meu advogado. Ele afirmou. O porta-voz do Palácio do Planalto afirmou. A agenda oficial da presidência afirma. Bolsonaro encontrou-se pelo menos 3 vezes com Frederico Wassef nos últimos meses. O último encontro foi no dia 14 de maio. Tá lá na agenda oficial do presidente. Então é papo furado, é mentira que Wassef não seja advogado do presidente. Mas mesmo que não fosse, é alguém muito próximo que jamais colocaria um Queiroz intocado no seu sítio sem a anuência e sem a concordância do presidente. E por que o presidente, que exonerou, por meio de seu filho Flávio, toda a família Queiroz antes de tomar posse, de repente se compadeceu tanto da situação de Fabrício Queiroz? O Wassef não faria isso pelas costas do presidente Jair Bolsonaro. Por que ele estava tão preocupado em manter o Queiroz intocado num sítio em Atibaia? O Queiroz não tem casa? O Queiroz não pode alugar um flat? O cara movimentou 1.300.000 em um ano. Não tem dinheiro para alugar um flat em São Paulo, no Morumbi, perto do Hospital Albert Einstein. Quanto mais o presidente fala, e não à toa ele falou muito pouco ontem a respeito desse assunto na live de quinta, menos explicações a gente tem e mais a história parece nebulosa. Porque quando aquele porteiro citou o nome do presidente Jair Bolsonaro, naquele caso envolvendo o assassinato da Marielle, aquele porteiro cometeu um engano. E Bolsonaro, muitíssimo revoltado, foi à internet, berrou, gritou, chamou todo mundo de canalha, se defendeu ali de uma maneira bastante incisiva. Naquela ocasião ele tinha razão. De fato, o porteiro, sabe-se Deus por quê, havia cometido um engano. Se não há nenhum engano, se não há nada que desabone o presidente nesse caso, exatamente por que ele tangenciou o assunto tão rapidamente, já disse para mim, esse assunto acabou? Por que ele não deu uma explicação um pouquinho mais sólida sobre por que o advogado dele estava guardando Fabrício Queiroz no sítio? Por que essa nota, que não passa de uma mentira, foi divulgada? A Karina Cufa não consultou o seu cliente a respeito dessa nota, que dizia que o Wassef não defendia o presidente em ações na justiça? Então, quanto mais a gente mexe, mais a coisa cheira mal.